Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na aula anterior. O nosso assunto é semelhança de triângulos, polígonos semelhantes. Os objetivos são reconhecer a constante de proporcionalidade entre dois triângulos, identificar e aplicar a semelhança de triângulos na resolução de problemas e identificar a semelhança entre dois polígonos. Pessoal, antes de iniciar a correção, eu vou colar aqui nessa parte branca dois triângulos para a gente discutir e rever aqui alguns conceitos, tá bom? Pessoal, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, por exemplo, se eu falar para você que aqui tem um ângulo de 60 graus e aqui 50 graus, se eu somar, eu tenho 110 e de 110 para 180 fica faltando 70. Logicamente, esse ângulo aqui, ele vale 70 graus, pois somando os três eu tenho 180 graus, ok? Então, se eu pegar 60 mais 70 mais 50, eu tenho a soma 180 graus. E uma coisa também que é válido explicar agora é lembrar o seguinte: a gente desenha aqui o arco, né? Se eu falar que isso aqui mede 60 graus e eu peguei esse triângulo e dupliquei ele, o ângulo aumentou? Claro que não, né? O ângulo que continua 60 graus. O que a gente tem é o comprimento do arco maior, pois ele é proporcional a uma circunferência imaginária. Aqui seria o centro dela, né, o vértice, e aqui eu tenho essa circunferência imaginária. Então, é proporcional, ou seja, eu tenho 60 partes aqui de 360 aqui da circunferência imaginária. E aqui a gente observa, vê um pouco menor e fala, ué, mas esse é menor. O ângulo não é menor, o arco é menor porque eu fiz um desenho aqui de uma circunferência, né, uma parte dela de uma circunferência imaginária, saiu legal, né, ficou um pouco menor. Aqui seria o centro, tá? Então, isso aqui é proporcional, eu tenho 60 partes de 360. Eu poderia até falar o seguinte, eu vou desenhar esse arco bem aqui, não tem problema, continua sendo 60 graus. São 60 partes dessa outra aqui, ó, que é um pouco maior, ou seja, é proporcional. Então, quando você pega um triângulo, duplica ele, eu dei Ctrl C aqui, Ctrl V, colei de forma proporcional à altura e largura dele, o que que ocorre? Os lados aumentam, mas os ângulos continuam sendo os mesmos, ok? Eu vou apagar agora para a gente discutir a razão de proporcionalidade. Bom, pessoal, como eu falei, eu dei Ctrl C aqui, Ctrl V aqui de forma proporcional, aumentei tanto largura e altura na mesma proporção. Então, digamos que eu dobrei a figura. Se a largura media 6, ela passou a medir 12, ok? Então, pessoal, se eu chamar aqui de Azinho, essa medida aqui, vamos supor que eu medi, aqui é Azinho, então aqui é Azão. Vamos entender assim. Se aqui era Bzinho, aqui passa a ser Bzão. Se esse lado aqui, ó, ele é Czinho, aqui passa a ser Czão. Repare que eu peguei os lados homólogos, ou seja, de mesma posição. Homólogos quer dizer isso, mesma posição. Diz a matemática o seguinte: se esses dois triângulos são semelhantes e os ângulos internos são congruentes, então se aqui é 60 graus, continua sendo 60, como eu falei, né? Se aqui, digamos, é 70, aqui também continua 70. Agora, se eu dobrei, como eu estou usando o exemplo aí de multiplicar por 2, né? A divisão desse lado maior aqui, ó, correspondente a esse, ó, que é homólogo a esse, né? Mesma posição. Se eu pegar Azão dividido por Azinho e também Bzão dividido por Bzinho, repare que eu estou pegando os lados de mesma posição, tá? E pegar Czão, ó, do maior para o menor. Poderia ser do menor para o maior também, tanto faz. Essa explicação aqui. Czão por Czinho. E ainda uma das alturas, né? Que eu não posso esquecer aqui. Eu vou chamar aqui, ó, essa altura aqui de Hzinho. Lembrando que ela partiu desse vértice e se encontra com essa base aqui, né? Formando 90 graus, tá? 90 graus aqui, claro. Então, aqui também, altura. E aqui eu vou chamar de Hzão. Eu tenho os lados homólogos, né, nessa razão. Azão por Azinho, Bzão por Bzinho, Czão por Czinho. E também Hzão por Hzinho. Essas divisões, essas razões, nós encontraremos um valor. E esse valor é chamado de K, que é uma constante, tá? É o mesmo resultado. O que é que eu estou querendo dizer? Vamos supor que se aqui era 4, aqui passa a ser 8. Se aqui era 2, aqui passa a ser 4, né, como eu dobrei. E se aqui era 3, aqui passa a ser 6. Ou seja, se eu dividir 8 por 4, Azão por Azinho, essa constante fica
sendo quanto? Fica 2. Se eu pegar Bzão por Bzinho, ou seja, 4 dividido por 2, vai dar 2 também. E se eu pegar aqui, ó, Czão por Czinho, 6 dividido por 3, eu vou encontrar 2 também. A mesma coisa ocorre com a altura, tá? Pois os triângulos são semelhantes. Bom, pessoal, essa semelhança também pode ser encontrada através dos ângulos internos. Como eu disse, a soma é 180. Então, se eu disser para você que esse ângulo aqui, ó, 60 graus, vamos supor, né? Então, aqui também é 60. E se eu falar que esse aqui, ó, é 70 e esse aqui também é 70, então, veja bem, pessoal, 60 mais 70 dá quanto? 130 graus. 60 mais 70, 130 graus. É óbvio que esse aqui é quanto? 50 graus. E aqui também é 50 graus. Não tem jeito. Basta ter dois ângulos internos correspondentes congruentes para que possamos afirmar que os dois triângulos são semelhantes. Então, vamos agora para a correção. Número 1 aqui fala assim, ó, considere os dois triângulos a seguir, tá aqui. Aí repare que ele girou um, né, girou outro, aí é onde você tem que usar a inteligência agora. Se eu tenho 90 graus aqui, ó, eu tenho 90 graus aqui, eu posso entender, entender o seguinte, esse triângulo sendo girado assim, para ele ficar nessa mesma posição, eu posso entender ele assim, ó, dessa forma, tá aqui o 90 graus, esse lado aqui, ó, ele vale 6 metros, e o lado BC, aqui é B, aqui é C, vale 8 metros, tá? Nós podemos utilizar aqui os lados homólogos para encontrar a razão de semelhança ou a constante de proporcionalidade. Então, se eu pegar aqui esse menor cateto, que é 6, pelo cateto correspondente aqui, que é 3, ó, de D até E, de A até B, se eu pegar 6 dividido por 3, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 2. E se eu pegar aqui, ó, esse cateto maior, que é 8, pelo cateto maior do triângulo menor, que é 4, 8 dividido por 4 também é 2. É óbvio que esse terceiro lado também encontraremos a razão de semelhança. Então, a gente pode afirmar que esses triângulos são semelhantes. Verifique se são semelhantes e caso sejam, determine a constante de proporcionalidade. A constante é quanto? A constante é 2. Então, a gente escreve aqui, são semelhantes, que é um E, e a constante vale 2. Ok, pessoal? E esse caso agora, nós temos que verificar os ângulos internos. Olha só, eu tenho 50 e 57. Para fechar essa conta aqui, para a gente saber se eles são semelhantes, né, eu vou fechar essa conta aqui. Ó. Se eu pegar 50 mais 57, eu tenho 107. Se eu subtrair de 180, 107, ó, eu pego um emprestado, fica 10 menos 7, fica 3. Aqui ficou valendo 7, né? Então, desce ele, 1 menos 1, 0. Aí é 73 graus aqui, ó. Pronto, fechou a conta. Agora, a gente analisa com o outro. Eu tenho um ângulo de 50 aqui, eu tenho um ângulo de 50 graus aqui. Eu tenho esse aqui que é 73, que é esse aqui que a gente descobriu. Opa, se eu perceber dois ângulos internos correspondentes congruentes, eu já posso afirmar que esses triângulos são semelhantes, ok? Então, aqui a gente não vai discutir a razão de proporcionalidade, porque não foi dado as medidas dos lados, somente os ângulos internos. Então, a gente verificou, né, e escreve aqui a resposta. Sim, são semelhantes. Bem tranquilo, viu, pessoal? Revisãozinha aí de 9º ano para vocês, prevista no currículo, tá? Cumprindo aí essa parte da revisão com vocês. Vamos para o número 3. Verifique se os triângulos a seguir são semelhantes. Agora, novamente, nós temos os lados aqui. Qual que é a dica que eu falo para vocês? Vai no lado maior e depois no lado menor, tá? Para você não ficar inseguro. O lado maior é o lado que se opõe ao maior ângulo. Dá para perceber que essa abertura aqui, ela é maior. Então, aqui é o maior lado. Aqui, a maior abertura é esse, então o maior lado é esse. Eu vou pegar o maior dividido para o menor, é mais cômodo, né? Mais tranquilo. Então, se eu pegar 12 dividido por 6, eu tenho 2, né? É a mesma coisa aqui, vamos pegar o menor agora. O menor desses aqui é o 3. O menor dessas medidas aqui do triângulo maior é o 6. Se eu pegar 6, eu estou dividindo do triângulo maior para o menor. Coloquei uma setinha aqui para a gente lembrar. Então, se eu pegar 6 dividido agora por 3, eu encontro 2 também. Já posso afirmar que são semelhantes, né? Porque, olha só, se eu pegar aqui o lado que sobrou aqui, né? Intermediário. Lembrando que é esse sentido, maior triângulo para o menor triângulo. Se eu pegar 8 dividido por 4, eu também vou encontrar 2. Concorda comigo, pessoal? 12 por 6 dá 2, 6 por 3 é 2, 8 por 4 é 2. São semelhantes. Então, essa é a nossa resposta. Vamos para o número 4. Verifique se os triângulos a seguir são semelhantes e qual o caso de semelhança. Pessoal, nós temos os casos de semelhança que são ângulo-ângulo. Basta você perceber dois ângulos correspondentes congruentes para que o triângulo seja semelhante. Até discuti lá atrás, né?
Vou mostrar aqui na tela anterior para vocês. Esse caso aqui, ó, nós descobrimos o 73, né? Então, nós percebemos o 73 e o 50. Dois ângulos internos correspondentes congruentes. É o caso ângulo-ângulo de semelhança. Nós vimos também um caso lado-lado-lado, foi comprovado aqui, né, através da razão de semelhança. Esse caso é o caso lado-lado-lado, é um caso de semelhança. E ainda tem o caso lado-ângulo-lado, que é esse aqui. Ó. A gente percebe que aqui é 14, é um triângulo isósceles, dois lados de mesma medida, né? Aqui, ó, é 14, aqui passa a ser 7, ou seja, eu já percebi que a razão de semelhança 14 dividido por 7, aqui dividindo o maior pelo menor é 2, né? E aqui é 14, aqui também é 7, então comprova que são triângulos semelhantes, triângulos isósceles e semelhantes. E esse ângulo interno que se opõe à base, ele é de 40 graus, ou seja, é o caso chamado de lado, ângulo, lado. Ou seja, eu tenho lado, ângulo e o lado. Esse é o caso de semelhança. E se a gente quer saber qual é a razão de semelhança, basta pegar aqui 14 dividido por 7, né? Eu peguei aqui esse lado dividido por esse, basta girar ele aí, né? E pegar esse aqui, tanto faz, porque são dois lados de mesma medida, 14 dividido por 7. Se a gente fizer essa divisão aí, né, mentalmente, bem tranquilinho, a gente acha o 2. Então, eles são semelhantes e o caso é o lado, ângulo, lado. E para fechar, pessoal, a número 5 aqui, ó, verifique se os trapézios isósceles a seguir são semelhantes. Eu tenho um trapézio, um quadrilátero, onde ele apresenta dois lados de mesma medida, né? Aqui é 16, aqui é 16, aqui é 6,4, aqui é 6,4. Ele tem uma base maior, que é paralela à base menor. E é para a gente saber se são semelhantes. Pessoal, não é só triângulos que podem ser semelhantes. Qualquer polígono pode apresentar uma semelhança com outro. Você pega um quadrado e duplicar ele, né, e aumentar lá em 5 vezes o tamanho dos lados, eles são semelhantes, são quadrados semelhantes. O mesmo ocorre aqui com o trapézio. Agora, a gente tem que saber se eles são semelhantes, né? Ou seja, se há uma constante de proporcionalidade, uma razão de semelhança aqui. Para a gente descobrir isso, vamos usar a inteligência, né? A gente vai pegar os lados homólogos de mesma posição. Repare que é como, não tem cabeça, mas é como se um tivesse cabeça para baixo aqui, né? Esse menorzinho aqui, ele está com a base menor embaixo, enquanto que o outro, a base menor, está em cima. Então, a gente tem que dividir os lados homólogos. Eu vou pegar a base maior e dividir pela base maior. Eu vou pegar a base menor e dividir pela base menor, tá bom? Então, a gente pega aqui, ó, 33, que é a base maior, dividido pela base maior aqui, ó, que é 13,2. Como aqui apresenta um algarismo após a vírgula, a gente completa aqui, né? Vamos dividir isso aqui, sem uso de calculadora. Então, ignora essa vírgula, faz a conta como se não tivesse vírgula. 330 por 132. Dividir 330 por 132 é a mesma coisa que dividir 33 por 13,2. Cabe 2, né? Então, vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Subtraindo, pega 1 emprestado aqui, fica 10 menos 4, 6. Aqui ficou valendo 2, pega 1, né? Fica 12 menos 6, 6. Aqui ficou 2 menos 2, 0. Quero continuar dividindo, inventa um 0, joga vírgula. Se eu tentar aqui o 5, será que dá? Vamos lá, vamos tentar o 5. 2 vezes 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Sobe 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Ok, né? 2,5. Então, a base maior, 33, dividido pela base menor, 13,2, deu 2,5. Agora, a gente vai dividir a base menor pela base menor. Eu vou pegar aqui, ó, eu estou nesse sentido, né? O maior pelo menor. Eu vou usar esse espaço aqui, 12 dividido por 4,8. Então, a gente completa com 0 aqui, né? Não é assim que a gente faz? Ignora essa vírgula, já que tem um algarismo, né, tem que completar aqui com 0, 12,0. Ficou 120 por 48. Vamos ver aqui o 2, né, tem que ser o 2. Vamos testar, né, caminhar para esse resultado. 2 vezes 8, 16. Sobe 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, 96. 10 menos 6, 4. Aqui ficou valendo 1, pega esse 1, fica 11, né, ficou valendo 1. 11 menos 9, 2. Quero continuar dividindo, inventa um 0, joga vírgula. Então, a gente tem que forçar a barra aqui, né, porque se der o mesmo resultado, a gente está no caminho certo, eles são semelhantes. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 4, 24, 24, subtraindo 0. Então, dividindo aqui a base menor do trapézio maior, que é 12, por 4,8, nós encontramos também 2,5. E, por último agora, né, a gente vai pegar esses lados
de mesma medida, né? No caso aqui do maior, que é 16, a gente está nessa ordem, e pelo lado, os lados de mesma medida do trapézio menor, que é 6,4. Então aqui tem um algarismo após a vírgula, a gente completa aqui, né? Faz como se não tivesse vírgula. Vamos jogar logo 2 aqui, né? Para chegar nesse resultado, né? Caso seja, eles são semelhantes. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Subtraindo aqui, ó, pega o emprestado 10 menos 8, 2. Aqui ficou valendo 5, menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Inventa um 0, joga vírgula. Jogando o 5 aqui, né? Para ver se chega nesse 2,5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 6, 30. E 2, 32. Subtraindo, perfeito, né? Então, pessoal, dividindo os lados de mesma medida ali, já que são trapézios isósceles, eu peguei o 16 dividido por 6,4 e também encontrei o 2,5. Perfeito, né? Achamos a constante de proporcionalidade, razão ou razão de semelhança. Eles são semelhantes, então a gente coloca aqui a resposta. Então, pessoal, era isso nessa revisão, tá? Uma revisãozinha aí básica de assuntos já estudados por vocês. Próxima aula a gente continua aí com essa série de revisão. Valeu?